Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou-lhe o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glórias a Deus. Primeiramente eu quero agradecer aquele que nos possibilitou estar aqui hoje. Não pense que você veio aqui simplesmente porque você se acha o detentor da saúde e da capacidade. Em João capítulo 15, verso 5, a palavra diz que sem ele você nada pode fazer. E essa é a verdade. Se você acha que para comer você precisa ter dinheiro, lembre-se que antes disso você precisa ter apetite. E Deus é quem nos concede todas as coisas. E em tudo nós devemos dar graças a Deus. Hoje nós poderíamos falar de muitas coisas aqui essa noite. Mas diante da oportunidade que nos foi dada, eu prefiro falar da parte de Deus sobre o presente que Ele nos deu. Eu não sei se você conhece alguém desprovido da visão ocular, mas o texto que foi ensinado é o texto que vai ser exposto agora. É o texto que conta a história de um homem chamado Bartimeu, um homem que morava na cidade de Jericó, e essa cidade estava na trajetória de Jesus. Jesus, o Messias prometido, ele passaria por ali. E não tenho nenhuma dúvida, ele está por aqui. E eu queria, no mesmo texto que foi lido pela irmã Lívia, convidar você a emprestar um pouquinho os seus ouvidos, porque eu só tenho a capacidade de fazer com que a palavra chegue aos seus ouvidos. Quem vai fazê-la descer ao coração e fazer ficar gravada na sua mente, isso é o Espírito Santo. Eu não tenho essa capacidade. No dicionário de língua portuguesa, cegueira é estar desprovido da visão ou da capacidade de enxergar. Isso é um diagnóstico clínico ou humano. Mas existe uma outra cegueira que tem acometido muitos que se acham capazes de ver, que é o que nós chamamos de cegueira espiritual. É o homem preso em sua autossuficiência falida. É o homem preso no que possui. É o homem preso em um status que ele acha que tem. Mas quando a tão temida morte bater à sua porta, você vai refletir um pouco sobre o que disse Alexandre o Grande na sua morte. Quando ele pede para suas mãos ser colocadas para fora do caixão, parte de sua riqueza ser deixada ao longo do caminho e que médicos levassem a sua urna funerária para que todos possam ver que aquilo que muitos depositam confiança de nada vale. Em Lucas capítulo 18, a palavra no verso 35 começa dizendo assim: Aconteceu que,
Aproximando-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Aqui nós temos o relato de uma cidade, um lugar, aonde estava em rota de confronto com o bom Jesus. E na entrada dessa cidade nós temos o nome. O nome desse homem era Bartimeu, um homem desprovido de visão ocular. E o texto é muito claro, que diz que ele estava a mendigar. Ele estava a pedir esmola. Isso é importante que você saiba, porque descreve a situação de um homem que não tinha nada a oferecer, apenas os seus pecados. Ele era alguém que carecia de um olhar de misericórdia. Não tinha nada o que exigir. E esse homem que estava a pedir esmola, no verso seguinte, o verso 34, diz que ele ouviu. Ele era cego, mas ele não era surdo. E ele dedicou seus ouvidos àquele trópico da multidão, pegadas de multidão que acompanhavam Jesus. Alguns de modo sincero, buscando acompanhar como discípulo, mas outros apenas como seguidores, visando o bem que o Senhor podia fazê-los, curar cegos, coxos, aleijados. Mas o maior problema do homem não é uma deficiência. O maior problema do homem é o pecado, que o separa de Deus, que o deixa distante do seu Criador. E assim, o mesmo acha-se em condição de constituir-se Deus de si mesmo. O texto diz no verso 36 que ele, ouvindo o trópico da multidão que passava, ele perguntou o que era aquilo. E isso, meu irmão, é uma prova clara de interesse. Bartimeu, quando ouviu aquelas pegadas, era algo incomum para o contexto. E logo aguçou o seu interesse e ele disse: por favor, você poderia me falar o que está acontecendo? Será que nós temos dedicado o mesmo interesse quando ouvimos falar do Senhor? Ou será que temos desprezado, feito como algo qualquer, sem nenhuma significância de fato para nós? Bartimeu, um homem que estava em uma sinuca de bico, em um beco sem saída, ele logo teve a sua atenção cativa. O verso 37 diz que anunciara-lhes que passava Jesus, o Nazareno. Meu irmão, esse Jesus que anunciaram a esse homem que até então estava cego, era aquele ao qual o Antigo Testamento sempre falou, o Messias prometido, aquele que levaria sobre si o que era meu e seu: dores, condenação. Porque um dia os nossos pais, em desobediência a Deus, trouxeram sobre nós uma penalidade tamanha que nós não temos como em si mesmo pagar. É uma dívida impagável por nossos próprios atos, pela nossa própria vontade. No verso de número 38, diz que a atitude desse cego por nome Bartimeu, ele clamou a Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você pode se substituir também por misericórdia. Bartimeu estava pedindo ao Senhor que lhe concedesse algo que ele não tinha, mas que ele carecia. Mas ele não está pedindo em caráter de exigência. Ele não está pedindo como alguém que de fato merecia ou tinha feito algo para ser assim agraciado. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje o mundo tem uma palavra fútil, baixa, que diz assim: eu passei ali, vi fulano, fiquei com tanta pena. Quem tem pena é ave. É ave quem tem pena. Compadeça-se, tome o lugar. E diante da fala desse homem desprovido da visão, ele clamou em alta voz, porque era a única saída dele.
Porém, no verso 39, mostra que quando nós caminharmos para buscar ter um encontro verdadeiro com o Senhor, não será fácil. Teremos sempre coisas a buscar nos impedir, a tirar os nossos olhos dele. E pessoas que estavam ali, naquele aglomerado de gente. No verso 39 diz que os que iam à frente repreendiam para que se calasse. Cale sua boca. Você não é digno de que o mestre olhe para você. Você não tem nenhum mérito para que ele disponha-se a atendê-lo. Você não merece. E ele de fato não merece. Ele de fato não tem mérito, porque senão não seria graça. E ainda no verso 39, diz que ele, porém, convicto, cada vez mais, ele gritava. Ele não ficou se vitimando porque era desprovido de visão. Ele usou o que lhe era possível. Ele gritou. Não teve vergonha. E eu posso falar algo até da minha vida. No início da minha conversão, há 15 anos atrás, eu era um homem que tinha vergonha de andar com a Bíblia. Eu tinha essa vergonha, eu confesso. E um dia eu cheguei na minha casa e me deitei no quarto, tranquei a porta e disse, se alguém chegar aí, depois eu atendo. E me deitei no chão e disse, olha Deus, tire isso de mim. Porque quando eu era um homem do mundo, eu peitava qualquer homem no meio da rua e podia dar o que desse. Estava feito. E para falar do Senhor, eu tenho vergonha. A palavra diz que Ele nos deu, foi espírito de intrepidez, de coragem, e não espírito de covardia. Pois os que negarem Ele diante dos homens, esses também serão negados diante dEle, no grande dia, diante do Deus Pai. E eu lhe digo, meu irmão, nesse dia, lágrimas correrão dos olhos, ranger de dentes, choros serão assim, de modo muito, muito, muito grande. Mas naquele dia, meu irmão, é um dia de juízo. Aquele que hoje é o nosso advogado e está à destra de Deus, voltará como juiz para fazer a separação do joio e do trigo. E aí, meu amigo velho, agora é a hora do vamos ver. Em seguida, ao verso 39, quando ele, mesmo diante das ofensas para mandá-lo calar, ele insiste em chamar filho de Davi, tem misericórdia de mim. No verso 40, diz que o seu clamor, que a sua confiança, que a sua dedicação com a sua voz em direcionar a Jesus não foi em vão. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz que nenhum trabalho no Senhor é vão. Dedicar as nossas vidas a Deus não é vão. Eu não sei o que é que você acha que você tem. Mas no capítulo 19, é o capítulo que vem em seguida, tinha um homem que era maioral entre os publicanos e ele era riquíssimo. Mas ele tinha uma lacuna no coração que nunca foi preenchida por nada que o dinheiro podia comprar. Porque somente o Senhor pode preencher essa lacuna. Somente Ele pode satisfazer aquilo que foi quebrado um dia pelo pecado. E o verso 40 diz que então parou Jesus, ouvindo o clamor. A palavra de Deus nos diz que o ouvido do Senhor, eles estão atentos a uma oração feita de um coração contrito e compungido. Alguém que de fato se despoja de toda a suficiência que acha que um dia teve para viver em uma eterna dependência. A pessoa cega, ela não sabe para onde ir. E Jesus, Ele é a luz do mundo. Jesus, Ele é aquele que dá visão aos cegos. Ele é aquele que cura os aleijados. Mas principalmente, eu sou um deficiente. Ninguém fala. Ninguém diz que eu sou um deficiente. Principalmente quando eu passo correndo aqui, ó, 4h30 da tarde, 5 horas. Sol quente, só moa vendo aí. Subo essa subidinha aqui umas 2, 3 vezes aí. E tá tudo certo. Mas tudo isso, tudo que Ele fez, não tem como propósito macro nos curar de uma enfermidade temporal, não. Na sua Bíblia, lá em 1 João, capítulo de número 2, verso 25, vai dizer que a promessa feita é a vida eterna. Se a sua confiança no Senhor se limita a essa vida, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, a sua esperança nele só nessa terra, você é infeliz, miserável entre os homens. O Senhor Jesus o mandou chamar.
E quando o trouxeram, chegou e perguntaram a ele. Jesus perguntou a ele. Jesus perguntou a ele: o que queres que te faça? Ó, todos vocês aqui presentes, os de longe e os de perto, todos vocês sabem o que querem. Vocês sabem o que querem. Mas quem sabe o que você precisa é Deus. Você acha, se você chegar diante de um magistrado e dizer a ele assim: meu pai mesmo, se você chegasse, seu Walter, eu acho, ele disse: meu filho, sente aí. Quando você tiver certeza, você se manifesta. Era assim que ele falava, curto e grosso. Não tinha curva com ele. Então, nós não devemos tratar com achismo, mas sim com certeza. E Bartimeu disse, diante do que foi perguntado por Jesus, do que queres que te faça, ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Olha bem, preste atenção. Você não pode tornar a algo que você nunca foi. Se Bartimeu está pedindo para tornar a ver, é porque um dia ele enxergou. É porque Bartimeu pode um dia distinguir uma roupa verde de uma amarela, de um azul. Ele pode desfrutar do que a visão nos proporciona. Eu não posso dizer que tornarei a Salgueiro sem que eu nunca tenha estado lá. E Bartimeu diz: eu quero tornar a ver. Quem de vocês aqui já foi cego? Não mintam. Todos nós um dia fomos cegos pelo pecado. Todos nós um dia andávamos errantes e eu era um deles. Andava segundo minha vontade, o xerife da cidade, o bom da boca. Não temia ninguém. Mas um dia me confrontei com uma pessoa que na verdade não foi eu que a encontrei. Porque essa conversinha de eu encontrei Jesus, por favor, meu irmão, repense sua frase. Jesus nunca teve perdido. Perdido quem estava era você. Aceitar Jesus, por acaso ele é o quê? Uma fruta? Uma mercadoria? Se você não for aceito por ele, você nunca o receberá. Ele é quem é o Senhor. Você é o servo. E ele disse que queria tornar a ver. E isso, meu irmão, diante da medicina, fazer uma pessoa cega enxergar novamente é algo extremamente difícil, quando não impossível. E o texto, no verso de número ainda 41, diz que então, 42, diz que então Jesus lhe disse: recupere a vista. Recupere a vista. Veja novamente. A tua fé te salvou. Eu quero perguntar a vocês se Bartimeu voltou a enxergar ou não. Mas quero perguntar também a vocês aonde está Bartimeu hoje, agora, dia 18/12 de 2025. Onde é que ele está? Fale para mim. Fisicamente, ele está morto. Aquele milagre tinha aspecto temporal. Assim como está escrito em João capítulo 11, quando Jesus chega de frente ao túmulo de Lázaro e diz: Lázaro, saia para fora. O texto é claro, diz que ele saiu envolto às ataduras. Mas me diga onde Lázaro está. Você é capaz de me dizer? Fisicamente, ele está morto. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Eu jamais vou anunciar um evangelho a vocês aqui que promete uma vida secular de prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade, sim, mas não nessa outra mundana, efêmera, covarde. Fala de uma prosperidade onde o seu coração é preenchido, mesmo tendo pouco ou quase nada. Porque a satisfação em nossa vida só é completa quando Deus é a primazia em tudo que façamos. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele vos acrescentará. Ele sabe do que você precisa. O verso 43 é o verso que fecha
essa perícope, essa passagem, esse registro bíblico. Diz que imediatamente, como diria o nosso querido humorista, né? Chico Anísio, professor Raimundo, vapt e vupt. Não tem demora, não tem instante, nem daqui a pouco. Diz que imediatamente tornou a ver. Isso aqui, meu irmão, é como está escrito lá em João, capítulo de número 3, quando Nicodemos conversa com Jesus, e Jesus começa a falar a ele, se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Ali são os nossos olhos, como está em Atos capítulo 9, na conversão de Paulo, as escamas dos olhos caem. Eu não tenho como viver de outra forma. Eu vim para um lugar que eu não sabia nem que existia no mapa. Jatobá. Não. Sinceramente, não. Eu não sabia. Pastor, a gente quer trazer o senhor para o Rio de Janeiro. Vamos mandar as passagens de avião para o senhor vir. O senhor vai conhecer a igreja em Angra dos Reis, Paraty, Buriti, Rio das Ostras e outra cidade mais. São 5 igrejas. Eu não vou para onde eu quero. Eu não faço o que eu quero. Aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe para onde vai e nem de onde vem. O vento sopra e ele vai. Eu vim parar aqui em Jatobá, com o coração alegre, diante de uma missão muito difícil. Mas eu, como Davi, né, eu não sou besta. Eu fui na força do meu Deus, né? E estou aqui na força do meu Deus. E Bartimeu, na força desse Deus, ele tornou a ver. Mas é inevitável que quando você se depara com a ação de Deus em sua vida, a primeira coisa que você quer é o quê? Glorificá-lo. Você quer reconhecê-lo. Eu peço que você note aí, se você tiver uma caneta, um texto que está lá em Lucas, capítulo de número 17, do verso 11 ao 17, fala da história de 10 homens leprosos, que foram curados de uma doença incurável no momento. Hoje nós chamamos isso de hanseníase. Mas naquele contexto não tinha cura. Os 10 foram curados, mas apenas um voltou para dar glória a Deus. Os outros 9 foram apenas gozar daquele pequeno momento de alívio. Mas um dia a morte chega. Um dia a cobrança chega. Um dia o juízo será aplicado em todos. Ah, morreu, acabou. João capítulo 5, versos 28 e 29. Anote e leia em sua Bíblia. O texto encerra dizendo: também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. 90% da igreja acha que louvor é música. Você está enganado, meu irmão. Você está enganado. A palavra louvor não significa música, viu? A palavra louvor significa elogio, reconhecimento. E o texto diz que diante do que aconteceu com aquele homem, desprovido de qualquer coisa para oferecer a Jesus, só tinha os seus pecados. Não somente ele glorificou a Deus, mas como aqueles que estavam à sua volta, louvaram assim. Você já teve essa oportunidade? Você já teve os seus olhos descortinados? As escamas já foram tiradas um dia? Você já teve o privilégio e a honra de curvar-se diante do único Deus vivo e verdadeiro? Talvez muitos sintam-se um pouco receosos por cargos, patentes, por condição financeira. Eu me lembro quando cheguei na igreja para congregar e estava o juiz na porta, seu Cacá, cabeça branca, vou visitá-lo esses dias. Aí do outro lado estava o Major Clécio, muito meu amigo. E aí eu disse, meu comandante, ele disse, não, aqui eu só sou o porteiro. E é assim que é. Todos nós somos iguais diante de Deus. Não há ninguém superior diante de Deus. Todas as nossas limitações são vencidas somente nele. Não importa. Não importa a sua vida pregressa. Eu tenho sim. Eu teria uma alegria grande se eu tivesse nascido em um lar cristão. Eu vi uns amigos levar as netinhas para batizar e fiquei pensando o que eles irão ensinar a seus netos, porque eu sei da vida deles. Eles não têm compromisso com o Senhor. O que você vai ensinar aos seus? Ou
Eu costumo sempre dizer que a gente não dá aquilo que não possui. O que você tem para comunicar aos seus? Bartimeu estava curado da cegueira. Mas não apenas ele, mas muitos que ali estavam e muitos que aqui estão. Eu podia trazer para vocês um presente físico, uma caneta, um brinquedo, um móvel, mas logo, com 1, 2, 5 anos, 10, 15, ele iria ficar deteriorado, como sapatos ficam. Mas o que eu ofereço a vocês hoje por meio dessa palavra, se vocês tiverem uma Bíblia com data de validade, tragam para mim, porque eu tenho várias em casa, eu nunca encontrei, porque ela é eterna como o próprio Deus. E é isso que eu ofereço a vocês hoje. Eu ofereço aquele que restaura a visão, aquele que resgata mesmo do sepulcro, aquele que traz calma ao coração aflito, aquele que restaura a família e restaura vidas. Nesse momento, eu queria pedir a vocês que, em reverência, não esse pedaço de carne podre que aqui está, porque eu sou um pedaço podre de carne, justificado pelo sangue de Cristo Jesus, sim, mas de mim mesmo eu nada tenho e de mim mesmo eu nada posso. Eu queria pedir apenas a vocês que vocês, meus irmãos, curvem suas frontes agora, porque eu quero orar por cada um de vocês. Pai Santo, é no nome do seu Filho Jesus Cristo que eu ergo minha voz ao Senhor. Despojando de toda e qualquer suficiência, meu Pai, que o ser humano possa achar, mesmo no mais profundo, distante do seu eu, que tenha. Eu não tenho nada, meu Pai, eu sou um eterno dependente do Senhor. Eu quero rogar ao Senhor por cada vida aqui presente, por cada criança, por cada pai, por cada mãe, por cada vida aqui. Na verdade, meu Pai, não há vida fora de Ti. Andamos como ovelhas que não têm pastor. Mas que essa palavra lida, pregada, exposta e aplicada possa ser pelo Espírito Santo eficazmente colocada nos corações e mentes dessas pessoas. Que haja, meu Pai, acima de tudo, a glória devida ao seu nome e que em cada um possa ser edificada a amada igreja do Senhor. Graças te damos, porque de modo assombroso tu enviastes o teu Filho para resgatar aqueles que eram teus. Obrigada, Pai Santo, por essa oportunidade. Obrigada por cada irmão. Obrigada por nos sustentar nesse dia tão difícil. Como foi difícil, meu Pai, esse dia de hoje, tu sabes. Mas aprove ao Senhor guardar esse momento para estarmos aqui para a glória do Senhor. Graças te damos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês que nos deram com tanto carinho atenção. Eu estou daqui, eu estou vendo isso. Obrigado a vocês. Eu rogo a Deus que aplique no coração de vocês essa palavra. Eu me chamo Adriano, sou missionário na Igreja Presbiteriana até domingo, dia 28. Dia 28 pela manhã, às 9 horas, será minha ordenação pastoral. Será o meu último passo para o Santo Ministério aqui em Itaparica. Porém, vou ficar aqui já de bate-pronto mais 3 anos. E Deus que nos conceda o tempo necessário. Se algum de vocês, meus irmãos, essa palavra trouxe a diferença que lhe coloca diante do Senhor, quiser vir para que estejamos orando por você, pode vir, não tenha medo. Ou, pensando também, vocês podem procurar a nossa igreja. Dia de quartas-feiras, às 19h30, nós temos culto de doutrina e oração. Aos domingos, às 9 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica. E à noite, a partir das 19 horas, nós temos o nosso culto solene ao Senhor. Agradeço a vocês, agradeço a cada irmão, à disposição de cada um, e que o Senhor Deus nos dê uma noite de descanso e uma semana que está se encerrando na santa presença dele, como foi até aqui. Obrigado em nome da Igreja Presbiteriana a todos que nos ouviram.